guys and girls, how are you doing? I hope you are all fine. Espero que todos estejam bem. Welcome to our English class number 38. Bem-vindos à aula 38. E o assunto da aula de hoje é o Simple Present Tense, Affirmative Form, he, she, it. Então é o presente simples na forma afirmativa, porém agora é a terceira pessoa do singular. A gente não tinha visto isso na primeira aula. A gente só trabalhou com os pronomes I, you, we and they. Então agora entra he, she and it. Ele, ela e o neutro. A gente também está vendo a respeito do pronome neutro que não tem o gênero. Eu não vou colocar para vocês aqui porque ele ainda não saiu dentro da gramática. Não foi estabelecido ainda um pronome neutro dentro da gramática. Então, assim que for colocado, que for estabelecido, todos os professores de língua inglesa vão ensinar para os seus alunos. Agora fica um diz-que-me diz-que se seria um ou se seria outro. Então, todos estamos aguardando para que a gente possa ensinar vocês também da forma correta, sem diz-que-me diz-que, ok? Os objetivos propostos para esta aula são compreender o uso do tempo presente para a terceira pessoa do singular e a prática demonstrando a estrutura na forma afirmativa para os pronomes he, she, it. Desenvolver a prática verbal e escrita através das regras gramaticais na forma afirmativa para os pronomes he, she and it. E desenvolver a leitura e a pronúncia dos verbos no presente simples para a terceira pessoa do singular. Então vamos lá. Simple Present Tense. Como a gente viu anteriormente numa outra aula, nós trabalhamos com o pronome I, you, we e they. Por que o he, she, it são diferentes? Porque eles têm umas regrinhas, tanto na hora da fala quanto na hora da escrita. Então, por isso, como ele vai exigir um pouco mais de atenção de vocês, a gente trabalha ele separado, ok? O Simple Present equivale, então, ao presente do indicativo na língua portuguesa. E o seu uso expressa a ideia de uma ação que é repetida ou usual, normal. A segunda parte do Simple Present, na forma afirmativa, então está com as terceiras pessoas do singular, os pronomes he, she e it. A estrutura da frase no Simple Present para as terceiras pessoas do singular continua a mesma, porém, nós vamos precisar acrescentar um S ou um ES ao nosso verbo, ao verbo principal, tanto na fala quanto na escrita. Por isso que exige um pouquinho mais da nossa atenção. Então, olha lá, a estrutura da frase é igual à língua portuguesa. Pronome, subject pronoun, o pronome, então o he, she, it. O verbo que a gente aprendeu, vamos usar de exemplo os verbos de rotina, que a gente acabou vendo lá na aula 30. E o complemento, como na língua portuguesa. Então, olha só. She rides a bike every day. Então, essa é a diferença. Nós vamos acrescentar um S e em alguns verbos um E e um S, que a gente vai ver as regras de colocação dele em seguida, para ajeitar o verbo, para ter a nossa frase da forma correta. Teacher, eu preciso. Sim, é gramática. Então, precisa, deve estar inserido, tanto na tua fala quanto na tua escrita. Então, aqui se a gente for traduzir essa frase, ela anda de bicicleta todos os dias. Na língua portuguesa não mudou nada, mas na língua inglesa eu preciso colocar o S no verbo que segue já depois do pronome. Se a sua frase tiver mais de um verbos, sempre é o verbo que vem depois do pronome, ok? Então, olha lá. He rides a bike every day. Ele anda de bicicleta todos os dias. John dances hip hop. O John dança hip hop. Vou fazer a observação já. Lembra que a gente tem um nome agora nesse momento, ao invés de um pronome? Mentalmente nós temos que trocar, certo? Lembram disso? John. Quem é John? Essa é sempre a pergunta. Por qual pronome eu vou trocar? John é ele.
Em inglês, he. Portanto, eu vou precisar colocar o S depois do verbo. Dances, certo? Então, John dances hip hop. He watches TV on weekends. Ele assiste a TV nos finais de semana. Então, aqui nós temos o pronome, já tá? Não precisamos fazer nenhuma troca mental, já está escrito. Então, você segue a regra, colocando nesse caso o E e o S. Na hora da fala, watches, ok? Só joga o som do S lá. Já que para os pronomes he, she, it, os verbos sofrem essa modificação de eu ter que colocar esse ES, abaixo você encontrará as regras da escrita para o acréscimo do S ou do ES, certo? Então, nós vamos ter regras aqui na hora da escrita, mas na hora da fala, o som sempre vai ser do S, tá? Então, a primeira regra é acrescentar o S ao verbo. Então, olha lá. Quando eu usava com o pronome I, you, we and they, eu não acrescento nada. O verbo fica normal. I like, eu gosto. She likes, ela gosta, ok? Olha lá o S, preciso colocar. We dance, nós dançamos. Lembra que com o pronome we não tem modificação nenhuma? Porém, com he dances, preciso ter esse S no verbo. Eu vou dizer para você que uma pesquisa foi feita há um tempo atrás, dizendo que os alunos brasileiros de língua inglesa sentem dificuldade com S. E é verdade. Leva um tempo para a gente acostumar. A gente precisa se policiar o tempo todo para que esse S no presente, não em outros tempos, seja dito pela terceira pessoa. Como nós não temos esse hábito na língua portuguesa, a gente acaba esquecendo na inglesa, tá? Não tem problema nenhum. O tempo todo o seu professor vai estar atrás de você corrigindo. E aí você vai sempre lembrar. Segunda regra. Os verbos terminados em S, SH, CH, X e O, acrescenta-se um E e um S ao verbo, tanto na hora da fala quanto na hora da escrita. Esse E vai acabar se transformando com som de I, por conta deles. Vocês vão aprender com o passar do tempo, além daqueles verbos de rotina que a gente já havia aprendido, vários outros verbos. Então, você vai saber colocar esse ES na escrita. Então, olha o exemplo. I kiss, eu beijo. He kisses, ele beija. Então, eu tive que colocar, já terminou em S. E aí, o som desse E passa a ser de I, ok? Kisses, ok? They wash, eles lavam. Lembra que essa primeira coluna não tem modificação do verbo para esses pronomes, só para a terceira pessoa. He, she, it, ok? They wash, eles lavam. She washes, ela lava. Então, tive que acrescentar o E e o S. You watch, você assiste. He watches, ele assiste. Então, entra lá na regra. I fix, eu conserto. He fixes, ele conserta. Então, estão vendo como eu estou puxando esse E para som de I? Fixes. We go, eu vou. Nós vamos, sorry. She goes, ela vai. Só no caso do go, que aí ele tem apenas o som do S. Não vai precisar transformar para I, ok? Goes, right? Aos verbos terminados em Y, precedido de uma consoante. Isso quer dizer que antes desse Y precisa ter uma consoante, não uma vogal. Nós vamos tirar o Y, nós vamos trocar ele por I e vamos acrescentar um E ou S. Ou eliminamos o Y e acrescentamos IES, tá? Então, I study, eu estudo, she studies, ela estuda. Olha lá, tivemos que trocar o Y. My parents worry. Os meus pais se preocupam. O verbo worry é preocupar-se. E se eu trocar meus pais, my parents, pelo pronome, lá mentalmente na minha cabeça, my parents é they, é eles, não é? Então, se eu trocar my mother, também é um nome.
E eu preciso transformar em pronome. Quem é my mother? Minha mãe. She. Então, my mother worries. Ok? Então, esse Y precisou ser trocado porque antes dele tinha uma consoante. Se for uma vogal, como no caso do verbo play, não troca nada, certo? Continua normal. Observação, olha lá o que eu falei. No verbo play, que é tanto jogar, tocar ou brincar, o Y que está lá, ele é precedido de uma vogal, ó, da letra A. Então, portanto, nós vamos acrescentar apenas um S. Não vai haver troca. Então, essas pequenas regras, elas precisam que vocês prestem muita atenção. Exige de você mais atenção do que o normal, para que você não se confunda. Claro, você está no 6º ano, vai ter esse tempo todo até o 9º ano para se habituar. Mas quanto mais você se habituar agora e já souber das regras, fica mais fácil para você entender. Então, I play, eu jogo, eu brinco. He plays, ele brinca ou ele joga, tanto faz. They say, o verbo dizer, o say aqui quer dizer, a pronúncia quer dizer falar, dizer. Então, she says. Nesse caso, eu fiz a observação porque o say para I, you, we e they é assim que pronuncia, say. Porém, para he, she, it, a pronúncia troca para says, tá? Não says, says, right? Se vocês virem, então, você já sabe que a pronúncia é um pouquinho diferente. E o verbo have, que é o verbo ter, tem uma conjugação especial com esses pronomes, com a terceira pessoa do singular. Ele não vai ser haves, e sim ele passa a ser has, tá? Porque a gente trabalhou alguns verbos anteriores com as expressões have breakfast, tomar café da manhã, have lunch, almoçar, e have dinner, jantar. Então, como a gente vai rever muitos desses verbos, para você já saber que não vai ser haves, e sim has, alright? Então, we have, nós temos. Tiago has, o Tiago tem. Por quê? Transformamos novamente a palavra Tiago, o nome, em pronome. Tiago é ele, he. Portanto, Tiago has. Tem que fazer essa troca mentalmente. Já no 6º ano a gente vai treinar muito para quando você chegar no 7º e no 8º, você já lembrar disso automaticamente. Outro exemplo, I have breakfast. Eu tomo café da manhã. Amy has breakfast. A Amy toma café da manhã, right? Então vamos para os exemplos. She dances every day. Ela dança todos os dias. He goes to school by bus. Ele vai para a escola de ônibus. Olha lá, porque é o primeiro verbo, já o primeiro que está depois do pronome. She has breakfast at 7 a.m. Ela toma café às 7 da manhã. Então, olha lá, ó, she has. Como é terceira pessoa, trocamos de have para has. Mary has lunch at the restaurant. A Mary almoça num restaurante. Não temos agora um pronome, temos um nome. E a gente, para saber qual é a conjugação, precisa trocar mentalmente, certo? Mary é she, portanto, Mary has. My friend Mike goes to bed late. O meu amigo Mike vai para a cama tarde. Lá na minha casa eu não posso, mas na casa do Mike pode. Então, my friend Mike, meu amigo Mike. Tudo isso, se eu trocar por um pronome, é he, ele. Portanto, my friend Mike goes to bed. My sister plays with her dog in the park. A minha irmã brinca com o seu cachorro, o dela, no parque. Então, my sister não é um nome, ou melhor, não é um pronome, é um nome. Tenho que transformar automaticamente. My sister é she, certo? Então, my sister plays with her dog in the park. Paul watches TV at night. Paul assiste a TV à noite. Então, olha lá.
Paul, transformando de novo, trocando o nome pelo pronome. Paul é he. Paul watches. She wakes up early every day. Ela acorda cedo todos os dias. Aqui nós já temos o pronome, então, she wakes. Usamos também os verbos de rotina, aqueles que você já havia conhecido antes, para se familiarizar. Nas próximas aulas vai aparecer outros verbos e as outras formas. Então você vai ter que lembrar que terceira pessoa sempre é diferente. Ou melhor, no presente, nem sempre ela vai ser diferente. Só no presente, no tempo presente, ok? Então você vai precisar acrescentar o S na fala e a escrita segue as regras. Quanto mais você ler a escrita, quando estiver fazendo o seu exercício, mais fácil vai ficar para memorizar, porque você vai estar olhando e revendo e estudando, certo? E aí eu lembro você que você sempre pode usar o dicionário, tanto físico quanto online, para resolver qualquer uma das suas dúvidas. Ele é o nosso ajudante de línguas. Quanto mais, normalmente o físico, quanto mais dedo tiver, mais o uso. E isso faz com que você aprenda mais e enriqueça o seu vocabulário. Alright? Então não esqueça de fazer a sua tarefa e eu espero que você tenha gostado da aula. I hope you have enjoyed the class. E sempre fique atento com he, she e it. Ok? See you next class. Bye bye!